ferragens, a Cristal Ótica, o Ivanildo Mesquita, lavagem de estofados, também sempre conosco o Domingos Sávio Seguro, DP Vates, a Net Onda, nosso grande parceiro também, o Elo Motel, a Laboratório Dr. Wesley Araújo e a Aninha Conceitos. Esses são os nossos parceiros. Agradecer você, internauta, que já está aí, uma grande audiência. Já a partir de agora, a gente já vai dar início a essa nossa sabatina. Como é que vai acontecer, pessoal? A gente vai apresentar os candidatos que hoje estão aqui presentes e, na sequência, nós vamos sortear uma pergunta para uma pergunta para outra, até dar o nosso tempo de 40 minutos, que é o tempo de cada sabatina da Amix TV Alternativa. Ok? Os internautas também podem interagir tirando alguma dúvida. Ok? Nós vamos começar com o Marcílio Tibúrcio. Né? Marcílio, boa noite, seja bem-vindo. A gente agradece, né, você ter aceito o nosso convite, ter participado de nossa sabatina, e deixamos o espaço para você dar aí as suas saudações iniciais para os nossos internautas. Primeiramente, boa noite a todos e agradecer também o nosso amigo Igor Braga por dar essa oportunidade, ceder, né, esse tempo que ele tem para poder a gente mostrar uma parte do nosso futuro, que são as crianças, do nosso projeto em si, em todo. Assim, eu, como pai, assim, eu entendo desde quando a criança, a parte de afeto que a gente tem com a criança, entende? Aí, assim, de uma maneira em geral, dessa parte, eu já entendo por conta de ser pai. Eu sei o que a criança precisa, eu sei do afeto que a criança precisa, dos deveres que a gente tem com a criança. Então, eu já venho de uma família grande, que a gente tem bastante conhecimento sobre isso aí, até mesmo de estar no meio, e também já fiz parte da Secretaria de Assistência Social como entrevistador do Cadastro Único, e nessa parte assim a gente já tinha um maior contato com criança, adolescente, que a gente fazia as visitas às famílias, principalmente das regiões periféricas do nosso município. E a gente vem conhecendo a realidade que vive hoje o município, que ele necessita muito dessa parte de, digamos assim, acessibilidade a essas famílias, da forma de proteção, de acompanhamento, que mesmo tendo, ainda falta uma parte. E, digamos assim, que a gente está aqui para fazer a nossa função, caso eleito, eu, caro Rio Júnior, sempre fazer o melhor. Muito bem. Rios, boa noite, desde já em nome da Mix TV Alternativa. A gente agradece você ter aceito participar aqui da nossa sabatina, né? Queremos deixar claro aqui, pessoal, que todos os candidatos foram convidados, né? Mas só alguns aceitaram a participar dessa sabatina. A gente deixa o espaço aberto para as suas considerações iniciais. Boa noite a todos, boa noite aos internautas, boa noite ao meu colega Marcílio, a você, Igor. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui para poder falar um pouco sobre o Conselho Tutelar, sobre essa campanha que a gente abraçou para poder conseguir ser eleito, né, e tentar fazer o melhor para o município, para as nossas crianças e nossos adolescentes. Eu sou o Rio Júnior, para quem não me conhece, eu sou orientador social atualmente do CRAS Chagas Vasconcelos. Já fui orientador social no CRAS Edmundo Araújo, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de crianças e adolescentes de 6 a 15 e de 15 a 17 anos. Sou estudante de psicologia, estou no 8º semestre, quase me formando, tentando aí. E, assim, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez e vamos dar início à nossa sabatina. Muito bem, Rios. Mais uma vez, obrigado. Para iniciar, caros internautas, esta edição, gostaríamos de ressaltar a importância do trabalho realizado pelo Conselho Tutelar, que é um órgão, né, público que atua diretamente visando a garantia dos direitos de nossas crianças e adolescentes, sejam cumpridos e respeitados por todos. Não é um trabalho fácil, né? Muitas vezes coloca em risco a segurança dos agentes, por isso a pessoa se dispõe a executar tal função
deve ter sempre em sua mente que está direto atuando com os direitos da criança e do adolescente. Os conselheiros acompanham os menores em situação de risco e decidem em conjunto sobre qual medida de proteção para cada caso. O exercício efetivo da função de conselho constitui serviço público relevante e quem o pratica deve ser pessoa idônea de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Para a candidatura a membro do conselho são exigidos os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral, ser maior de 21 e residir no município. Ok? Com essas palavras, a gente dá início já ao nosso debate, partindo para as perguntas sorteadas. Nós vamos sortear uma para o Rios, outra para o Marcílio, né? E se aí algum internauta a gente vê que é interessante, a gente faz no decorrer da nossa sabatina. Agradecer ao Jorge Augusto, já na nossa audiência, o Eliezo do Rodeador, né, o Renan Borges também aqui na nossa audiência, a Kilvia Mela, a Samila. Obrigado a todos que estão aí a partir de agora na nossa audiência. Antes de passar para as perguntas, gostaria de dizer que amanhã nós teremos o nosso Sabadá Mix, onde vamos estar sorteando cortesias para a festa, né, lá do forrozão do Antônio Miúdo, lá de Paus Brancos, né? Vamos estar aqui com a presença do Zé Daço, fazendo muito forró ao vivo, a apresentação do grupo de dança Invasores, e teremos sorteios também de cortesia lá para o Elo Motel, amanhã a partir de 1h30 da tarde. Então vamos dar início à nossa primeira pergunta, vamos sortear aqui a nossa primeira pergunta para o Rios. Ok? Vamos tirar aqui, vamos ver. Nossa primeira perguntinha de hoje, da nossa sabatina da Amix TV Alternativa. Vamos lá. Todos sabem o quanto é precária a sede do Conselho Tutelar de Santana do Acaraú, onde o Conselho Tutelar deve efetuar plantões. Rios, você acha necessário que o Conselho Tutelar cumpra o plantão na sede do Conselho? Com certeza, porque o plantão é necessário, porque eu não sei quando, a hora, o local, claro, é a sede, né, que eu vou receber uma demanda, alguma denúncia, ou algo do tipo voltado ao Conselho Tutelar, que a população necessite. Então, o plantão é necessário por quê? Porque lá é o local que a sociedade, os habitantes vão e tem a noção que aquele é o local e que lá que eles vão poder levar as suas queixas, as suas denúncias, seus problemas, e que a gente pode tentar solucionar, caso eleito formos, né? Então, é o ponto de apoio. Então, o plantão realmente é necessário e é essencial para a gente poder efetuar nosso trabalho. Muito bem. Agora nós vamos para o candidato Marcílio, a nossa segunda perguntazinha de hoje. Marcílio, eu queria perguntar qual a sua experiência com crianças e adolescentes. Bom, eu digo assim porque desde o começo eu faço parte do Clube Amigos da Natureza, do Seu Batista do Espírito Santo. Eu não sei se todo mundo conhece, que é a associação que ele tem no bairro Pedregal, que ajuda essas crianças da região. Aí, assim, desde o princípio, eu sempre fiz parte do projeto, tanto como aluno, como depois, quando eu atingi a idade, eu fui ser orientador. Foi até no começo desse ano que a gente teve alguns problemas por conta disso. Eu estava lá, aliás, fazendo o trabalho de orientador social, de orientação às crianças, que eu dava aula de reforço, aula de artes plásticas, e a gente também tinha aula de campo. Aliás, tem ainda, porque ainda funciona. Quando foi no começo do ano agora, eu fui chamado para prestar serviço à prefeitura. E então a gente ficou até assim por conta que não tinha algum voluntário para trabalhar, porque eu estava trabalhando voluntariamente para as crianças do projeto. E eu entrei em um consenso com o seu Batista, até o Paulo Roberto, professor também, que ele presta serviço voluntário lá, ele vai uma vez por semana para poder estar ajudando essas crianças. E a partir desse momento que eu cresci lá, eu tive a convivência com essas crianças desde lá até hoje, que hoje eu ainda vou lá, presto serviço, a gente tem aula de campo, temos aulas educativas,
educação ambiental, que a gente também presta serviço lá para isso. E a gente vai levando isso aí até lá. E também eu fiz parte, com interação com crianças, no Mais Educação, que teve agora, no começo do ano. Só que eu não cheguei a finalizar o projeto. Muito bem. A gente pode passar alguma pergunta aí do internauta. Você que tiver algum questionamento, alguma dúvida, você pode estar enviando aí para o nosso WhatsApp 92 21 88 60, que a gente vai estar fazendo aqui a sua pergunta para os nossos convidados desta noite, ok? Agradecer ao Arlan, né, também na nossa audiência, o Rocha Neto, acho que eu já falei, né? Nós vamos sortear a próxima pergunta para o Rios, ok? Igor Braga, eu posso só fazer uma indagação? Pode. Se caso ele fizer uma pergunta, eu posso complementar a pergunta dele Não. e vice-versa? Não, cada pergunta é direcionada só ao candidato, ok? Vamos lá, nossa próxima perguntazinha para o Rios Júnior. Rios, gostaria que você passasse para a gente aí qual é o papel do Conselho Tutelar. Bom, primordialmente o papel do Conselho Tutelar é amparar crianças e adolescentes em situações de risco ou alguma demanda que afete essa criança ou adolescente. Em que sentido, Rios? No sentido de que essas crianças, se ela tem abuso sexual em casa, se for um menor de idade, então nós, como conselheiros tutelares, temos que amparar, cuidar e agir das formas legais e judiciais para a proteção dessa criança ou adolescente. Isso foi só um exemplo. Existem outros e outros e outros que podem ocorrer caso eleito formos para a gente poder amparar essas crianças e adolescentes. Muito bem. Sempre vai ter alguma pergunta, Márcia, que você achar que deve comentar alguma coisa em cima da lei, que você pode acrescentar, entendeu? Dentro da pergunta que se relacionada. Porque fica até melhor para os internautas entender, digamos assim, das duas partes do que a gente quer. O ponto de vista seu e o meu ponto de vista. Por mim, tá ok. Tudo bem. Então, nós vamos sortear aqui a próxima pergunta. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui do o nosso amigo Edson, né, que está aí lá em Fortaleza, acompanhando aqui o nosso programa, e gostaria de saber dos candidatos o que eles pensam sobre a proposta da redução da idade penal. O Marcílio, como é a sua vez, você poderia responder essa? Pronto, com certeza. Ok, a pergunta aí do Edson Bernardo. Obrigado pela pergunta, Edson. Assim, essa é uma pergunta polêmica, certo? Já vem trabalhado isso aí desde 2012 com a PEC 33, que foi debatida, aliás, sobre a redução da maioridade penal para ser reduzida para 16 anos. Aí foi feita pesquisa, 90% da população aprovou, ou seja, queria que fosse aceita a redução da maioridade penal para 16 anos. Aí, assim, temos vários casos que podemos demonstrar isso, principalmente hoje aqui no nosso município, a gente vive a realidade. Hoje, muitos desses que estão cometendo assalto, que estão cometendo crime, sabemos por parte que são menores de idade. Até uns já foram apreendidos e outros não. Não só aqui, no Brasil por inteiro. Porque os principais mandantes dos crimes, eles conhecem que podem ser presos e que podem pagar por isso. Em vez disso, eles sabem que o menor não pode, fica inimputável na questão de crime, e isso causa muitas vezes a associação do jovem ao crime, porque ele sabe que se ele fizer algum crime, banal que seja, ele não vai responder. E fica à mercê, a sociedade fica à mercê por conta disso. E, respondendo à pergunta, eu posso sim ser a favor em alguns casos, como os crimes graves, mas alguns crimes que não sejam tão graves, como crimes hediondos, deveria ser sim a favor, porque ele deve pagar porque ele fez. Tem até agora, polêmica também, isso, a questão da mudança de sexo com crianças, que uma juíza determinou isso, só não me lembro qual é o estado brasileiro,
uma criança de 8 anos, ela ter a orientação sexual já mudada. Aí, disso aí a gente pode tirar. Por que uma criança de 6, 8 anos pode ter uma orientação sexual e um jovem de 16 anos não pode ser preso porque não sabe o que está fazendo? Aí isso aí, às vezes, modifica muito a mente da pessoa. Cada um pensa diferente. Eu sou a favor da redução da maioridade para crimes hediondos ou crimes graves, dependendo de cada situação. Muito bem. O Rios tem alguma... quer falar em sua opinião sobre a redução da idade penal? Bom, eu acredito que, da maneira que o nosso país está hoje, não só tratando só do nosso município, Santana do Acaraú, eu sim, Rios, é o meu ponto de vista, a minha opinião, eu sou a favor sim da redução da maioridade penal para 16 anos, até porque se uma criança adolescente de 16 anos tem o direito de escolha dos políticos, as pessoas que decidem as nossas leis, as coisas que nós devemos, os nossos direitos, então também um adolescente de 16 anos tem como arcar com as consequências, como o Marcílio falou, de crimes hediondos ou de algumas outras coisas que podem acontecer, que a gente vê todo dia no jornal. Na nossa cidade mesmo, esses menores de idade, como o Marcílio falou, esse exemplo. Então, eu, Rio, sou a favor, sim. Muito bem. Nós vamos fazer mais uma pergunta aqui de outro internauta, o internauta Arlan, e ele pergunta o seguinte: o que motivou vocês a se candidatarem ao Conselho Tutelar? Marcílio? Começa? Pode ser. Bom, digamos assim... Então, eu, Rio, sou a favor, sim. Eu, como cidadão santanense hoje, vejo que a nossa sociedade, não só de Santana, como Ceará, Brasil, tudo, a gente só consegue a mudança a partir desse momento, como cargos eletivos que a população nos escolhe para estar lá representando eles. E o Conselho Tutelar, eu vejo como se fosse um degrau para a gente poder começar a fazer essa mudança. Claro que tem que ser escolhido pelo povo de maneira eletiva, vai por afinidade, não sei, mas a gente mostra o nosso trabalho e a gente quer refletir isso que a gente faz, que a população veja que a gente quer o melhor, quer fazer a mudança, que do jeito que está aí, muitas coisas ainda têm que ser mudadas, que a gente precisa ver a realidade e mostrar realmente como funciona. Para poder fazer essa diferença, a gente tem que mudar também, principalmente as pessoas. Porque se você quer mudar alguém, se você quer mudar o mundo, a primeira pessoa que tem que mudar tem que ser você mesmo. E essa foi uma forma que eu encontrei assim de começar a mudar a sociedade. E você, Rios, o que foi que lhe motivou a se candidatar ao Conselho Tutelar? Bom, o que me motivou a entrar no Conselho Tutelar, tentar entrar, né? É porque, assim, o Igor e os internautas, eu já faço uma faculdade de psicologia que trabalha com pessoas no futuro, quando eu me formar. Eu já trabalho há quase 5 anos na área social, na assistência social, como orientador social. Então, assim, eu já me identifico muito com crianças e adolescentes. Todos os dias eu recebo crianças e adolescentes no CRAS, que eu trabalhei no Edmundo Araújo, atualmente no Chagas Vasconcelos, como eu havia falado. Então, assim, para mim é a busca de uma experiência nova. Só que uma experiência nova em que sentido? Lá eu vou pegar casos simples, casos médios e casos graves, caso eu eleito seja. Então, assim, para mim vai ser um desafio, uma nova busca e a afinidade que eu tenho com crianças e adolescentes. Não é só chegar lá e dizer assim, eu vou ser conselheiro tutelar, fui eleito e eu estou aqui ganhando meu dinheiro, vou fazer do meu jeito. Não. Nós vamos receber crianças e adolescentes. A gente tem que acolher essas pessoas da melhor maneira possível e sem julgamentos e pré-julgamentos, porque nós não sabemos o que levou aquele adolescente a fazer certo delito. Qual a história dele? O que ele viveu? O que motivou a ele a fazer aquilo? Então, eu não posso ter a minha opinião formada, a minha própria. Eu tenho que enxergar com outras lentes. Eu tenho que enxergar por trás daquilo. Então, acredito eu que eu tenho essa sensibilidade de ver, de acolher e de tentar solucionar da melhor maneira possível. Claro que falha teremos, falha terei, vou aprender com os erros, mas também terei sucessos. E é isso, o que me motivou é a afinidade que eu tenho com crianças e adolescentes. Pode até não parecer, mas eu tenho. E vai ser um desafio, caso eleito seja, eu pretendo dar o melhor de mim. Muito bem. Você, internauta que entrou agora, essa é a
primeira sabatina aqui da Mix TV Alternativo com os candidatos a Conselho Tutelar de Santana do Acaraú. Ok? Nós trabalhamos por conta de Mariano Ferrages. A Mariano Ferrages que está ali, lá no bairro Rio das Garças, e está na rua Francisco das Chagas, próximo ao Raimundo Premodados. Mariano Ferrages, você pode ligar no 996 25 89 51, né, e conferir os preços lá da Mariano Ferrages, grande parceria da Mix TV Alternativa. E você, internauta, que continue na nossa audiência, você pode interagir, envie sua pergunta para o nosso WhatsApp 92 21 88 60, que a gente vai estar aqui fazendo para os nossos convidados, os quais, mais uma vez, eu agradeço terem aceito o nosso convite, que esta é uma maneira que nós aqui da Mix encontramos de estar aí contribuindo aí nesse processo eleitoral de 2019. Ok? Vamos sortear a próxima pergunta. Quem foi quem respondeu a última sorteada? Foi o Marcílio ou foi o Rios? Pronto, agora essa vai para o Marcílio. Nossa próxima pergunta. Marcílio, o que fazer quando o Conselho Tutelar recebe a notícia da prática de crime contra criança ou adolescente? Boa pergunta essa. Porque, assim, o Conselho Tutelar em si, ele trabalha no colegiado. Quando ele recebe a denúncia é passada para os colegiados, que é o Ministério... Não, dando a sequência. Conselho Tutelar, CREAS, Delegacia e o Ministério Público. Junto com esse colegiado, que eles vão definir o que deve fazer naquele caso. Se é um caso que precisa de urgência, se é um caso que precisa ser analisado, acompanhado, isso aí vai ser definido de caso a caso. Muito bem. Nossa próxima pergunta sorteada para o Rios. Vamos lá, tirando aqui nossa próxima perguntinha. Ok, vamos lá. Rios, para você, o que significa o Conselho Tutelar está de plantão? Parecido com aquela outra pergunta, né? Só me confirme uma coisa. O estar de plantão, você fala sobre o plantão no horário de trabalho? Fora do horário de trabalho. Fora do horário, né? Sem ser o horário normal. Pronto. Né? Igor, essa pergunta ela é um pouco delicada. Eu vi ela e eu me indaguei sobre uma coisa. Por exemplo, o Rios foi eleito a conselheiro tutelar, digamos que estamos em 2020, no carnaval do ano que vem. E há uma mesa com vários menores de idade bebendo. E eu sou o conselheiro tutelar, estou de plantão. Mas é o seguinte, mas do lado estão os pais. Os pais têm um consentimento que aquele menor de idade está ingerindo bebida alcoólica. O que eu posso fazer? Se existe o consentimento dos pais. Aí fica a interrogação no ar. Se eu for tomar providência daquilo, chegar lá e conversar, gente, vocês são menores, estão bebendo. Eu sei que é carnaval, vocês têm 17 anos, vão já ficar maior de idade. E o pai está do lado e vê aquela situação. Então fica uma situação complicada. Ponto. Isso foi um exemplo que eu tentei relatar. O Marcílio pode contribuir também. Pronto. Só concluindo o plantão. Eu acho muito importante o plantão, fora do nosso horário de trabalho. Em que sentido? Nós estamos ali observando o que acontece na cidade, em relação aos menores de idade, não só em relação à bebida alcoólica, a drogas, há outras coisas mais que acontecem, menores infratores, e N coisas que aparecem no decorrer da noite. A vida noturna é muito badalada, né? Então é importante sim. Na minha opinião, o que nós faríamos? A gente tem a visão do que está acontecendo. No dia seguinte, ou se for no final de semana, na segunda-feira, fazemos um relatório, encaminhamos, chamamos os pais, de uma maneira secreta, porque existe a ética profissional. Conversamos, relatamos esse fato e tentamos conversar e resolver essa situação da melhor maneira possível. Porque eu acredito que se a gente bater de frente com certas situações que podem ser resolvidas com a conversa, com a pergunta, nós conseguimos bem mais. Então o plantão é importante sim. Não estou falando dos conselheiros que estão presentes hoje trabalhando, sendo ativos, mas infelizmente, se é para falar a verdade, eu não observo esse plantão fora do trabalho, fora de hora eu não observo isso, não estou julgando ninguém, não estou aqui julgando ninguém, mas
Se tem que ser dita a verdade, vamos lá. Eu não vejo isso. Pode ser que a partir de janeiro, com a nova administração do Conselho Tutelar, os candidatos eleitos, não sei se eu vou ser eleito, espero que sim, mas que tenhamos compromisso e responsabilidade com essas coisas, porque nós vamos assinar um compromisso durante 4 anos para cuidar de crianças e adolescentes, independente do caso que apareça. Então, no mínimo, tem que ter responsabilidade e ética. E o plantão é muito importante, só para ressaltar a pergunta. Você Muito pode bem. concluir. A pergunta sorteada, sempre direcionada. A gente vai compartilhar as perguntas dos internautas porque não são direcionadas, ok? Tudo bem. Nós vamos fazer a pergunta do internauta José Gerardo Sabino, ok? O Zé Gerardo diz o seguinte: o presidente Bolsonaro, em campanha, revelou que o ECA deveria ser rasgado porque estimulava a vagabundagem infantil. O que os candidatos têm a dizer sobre a postura do nosso presidente com relação a essa proposta? Ok? Antes de vocês responderem, só dizer aqui aos nossos internautas, né, que nós trabalhamos por conta da Aninha Conceito, né? A Aninha Conceito tem aí todos os modelos, o esgosto para todas as modas aí de roupas e artigos, lá na loja da Aninha Conceitos, ali na rua José Mariano, né? Você pode ligar no 996 90 59 48, né? E conferir aí os produtos, aí os preços da loja Aninha Conceitos. Marcílio. Pronto, vamos lá. Digamos assim, eu não sei se foi mal interpretada essa resposta, eu não sei porque essa parte já não me convém. Mas se realmente a intenção dele foi essa, é desprezível, não é? Mas se o ECA ele tem que ser respeitado juntamente com a Constituição. O ECA é a Constituição das crianças e adolescentes. Tem que ser respeitado, tem que ser seguido, tem que ser efetivado todas as sociedades. Já essa questão é uma questão mais nacional. O que nós devemos fazer é a questão municipal que nós resolvemos aqui na nossa cidade. E acredito que, levando em conta isso, assim, as minhas ideias são diferentes do nosso presidente. Nós podemos até compactuar alguma coisa, mas divergimos em outras. Não é porque que uma pessoa vota nele que segue todas as regras que ele tem que seguir. Ele não é um Deus, nem é um acusado, digamos assim. Hoje, ele é o presidente. Na época que ele falou isso, ele era apenas candidato. E, mais uma vez, para complementar, é que ele tem as falas dele e cada um tem a sua fala também. Dizer, Rios, que os candidatos não são obrigados a responder às perguntas dos internautas, viu? Tudo bem. Fiquem abertos por essa questão. Ele pergunta, né, quer saber a opinião de vocês sobre a postura do presidente quando falou em campanha que o ECA era para ser rasgado. Pronto. Um abraço, doutor Sabino. Obrigado pela pergunta. Não, é o Zé Gerardo. O Zé Gerardo Sabino. Desculpa. O Zé Gerardo, um abraço. Bom, em relação a essa fala do atual presidente do Brasil, o que eu tenho a dizer é que realmente ele falou isso antes de ser presidente, mas ele pode a qualquer momento fazer isso porque hoje ele é o presidente. Então, se o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente que dá o amparo legal sobre essas crianças e ele pensa que isso é um lixo, infelizmente eu acho que eu não tenho nem o que falar sobre esse comentário. Fica na cabeça de cada um, porque se isso for destruído, esse estatuto, o que vai ser das crianças e dos adolescentes quando acontecer casos que acontecem aí, que a lei ampara e assegura? Como existe a Maria da Penha para amparar as mulheres, como existem as leis do nosso judiciário para amparar nós como cidadãos. Então, como estão falando de crianças e adolescentes, o ECA é o que assegura essas crianças. E se ele faz um comentário desse, o que será do nosso país e o que será do nosso destino, né? Não estou fazendo também política sobre questões de A, B, mas é a minha opinião formada. Então, eu não sei nem o que falar sobre isso. Esse cara aí, vamos lá, né? Vamos tentar viver o resto do mandato dele. Muito bem. Nós vamos para mais uma pergunta sorteada, depois fazemos mais uma
sorteada para a gente já ir para os minutos finais, né? A nossa sabatina tem 40 minutos de duração, já chegando já quase no seu final. Ok? Nós vamos sortear a última dessa noite, depois a gente passa para mais uma de um internauta. Tudo Pode bem. ser? Ok. Quem respondeu a última foi o Marcílio. Foi eu. Foi o Rios, né? Foi eu. Então, agora o Marcílio. Marcílio, o Conselho Tutelar, ele deve realizar fiscalizações em bares e boates? Com certeza, não só deve, como é um dos deveres do conselheiro. Porque hoje sabemos que é proibida a venda para bebidas alcoólicas para menores de idade, mas vemos que muitos estabelecimentos ainda vendem, como o caro amigo Rios falou, sobre a questão do carnaval, dessas adolescentes bebendo. A gente vê isso livremente, não adianta nem querer tentar esconder, porque é uma forma... Uma realidade, né? É uma realidade, é uma forma lícita deles fazerem isso. E muitos estabelecimentos ainda vendem, sabendo que é proibido. E é esse o controle que nós, caso eleito, conselheiro, temos sim, justamente, dia de plantão, provavelmente será que vai ser feita essa fiscalização, por conta que o plantão, ele é referente a isso, é um serviço que é prestado fora do horário de trabalho, como festas, bares, eventos. Aí, assim, nós, não só nós, como a sociedade civil em geral, tem que ser feita essa fiscalização, tem que ser feita a denúncia, se precisa ser acionado o conselho para a gente fazer determinada ação sobre quem está vendendo ou quem está comprando. Aí, assim, isso aí vai de cada um, mas todo mundo sabe que mesmo bebida sendo droga lícita, não deve ser vendida a menor de idade. Muito bem, Marcílio, aí na sua resposta sobre a fiscalização nas boates e bares, ok? Nós vamos para mais uma pergunta aqui do nosso internauta. O internauta Arlan, ele pergunta o seguinte: você está disposto a se dedicar integralmente à função de proteção dos direitos das nossas crianças e adolescentes, caso seja eleito na próxima eleição? Rios, começa? Pode ser. Qual é o nome do internauta? É o Arlan. Arlan, boa noite. Com certeza, porque a partir do momento que eu decidi tentar entrar para competir com outros colegas a tentar ser conselheiro tutelar, então, caso eleito eu seja, eu vou ter que cumprir com o meu papel perante o meu trabalho e para a sociedade, que no caso são crianças e adolescentes. Então, antes de nós estarmos aqui, já foi feita uma prova, foi recebido alguns documentos nossos para a gente poder entrar aqui, para estar aqui, né? Prova de títulos, isso que me falhou na memória agora. Então é isso. Espero que conto com o voto de vocês internautas. Eu sei que cada um tem um motivo de votar em alguém, mas já estou pedindo. Enfim, eu vou manter o compromisso sim, conto com vocês e eu espero também fazer a diferença, como o Marcílio falou. Claro que eu não vou mudar o mundo 4 anos em 40 anos, não sou nem... Mas eu vou tentar dar o melhor de mim, sim, para o trabalho. Muito bem. Marcílio, você. Pronto. A partir do momento que a gente se candidata, pelo menos quem tem um bom senso sabe que o nosso dever daqui para frente, se eleito for, será esse. Zelar pelas nossas crianças e adolescentes, cumprindo nosso dever e fazendo nosso papel. E a gente vê aí que muitos assumem cargo, mas não prestam serviço. Ou seja, estão ali, mas não fazem a função que lhe é determinada. A função correta, né? Isso. E se caso temos aí vários candidatos para serem votados, eu sou um dos candidatos, o Rios é um dos candidatos. Se acaso eu ter afinidade com o caro eleitor, com você, internauta, eu peço o voto. Mas se não, se você não é a favor não é a favor das minhas ideologias, do que eu quero fazer realmente com a sociedade, que é ajudar, porque eu não quero ser apenas um conselheiro, eu quero ser o conselheiro, aquele que faz a função, aquele que representa a sociedade. Se acaso for eleito, isso será o nosso papel como candidato hoje, mas como conselheiro amanhã.
E temos aí 24 candidatos, temos candidatos a gostos, esbanjando aí. Muito bem, nós vamos partir para a última parte da nossa sabatina de hoje, que é considerações finais, é um momento que vocês, fica aberto a vocês, né, para pedirem os seus votos, né, exporem os nomes e os números. Ok? Agradecer os nossos internautas, né, aqui na nossa audiência ainda, a Vanessa Veras, né, o Zé Gerardo, o Francisco Arlan. A gente agradece a você, internauta. Nós trabalhamos por conta aí do Elo Motel, né, que tem excelentes suítes, né? Você pode ligar no 99705-0550 e fazer a sua reserva lá no Elo Motel, ok? Saiu mais uma pergunta agora, aqui do internauta Paulo Melo, já finalizando, mas se alguém ainda estiver disposto a responder, a gente pode fazer. Pode ser? Tudo bem. Então, para a gente fechar, né, o Paulo Melo pergunta o seguinte: como deve funcionar a chamada rede de proteção à criança e ao adolescente? Essa rede de proteção que ele fala é como uma rede de... porque eu vou falar assim, porque agora, no nosso município, está sendo lançado um projeto de lei da escuta especializada, que é como se fosse para atender os casos que merecem um melhor acompanhamento. Que é assim, é a lei da escuta protegida, chamada. Ela tem o intuito de evitar a revitimização, que é aquela coisa. Quando a vítima ou o denunciado, alguém que denuncia, aliás, ao conselho, a criança vai prestar o depoimento para o conselho, em seguida, se for o caso, presta para a delegacia, em seguida, se for o caso, presta para o Ministério Público, e isso aí já fica muito cansativo para a criança. Fora que ela, antes da delegacia, ela vai ter que prestar o depoimento para o CREAS. Aí essa sala especializada vai ser feita, é um projeto agora que a gestão tem, de fazer isso. Em vez de fazer isso por ordem, um por um, vai ser montada uma sala que seja juntado o Ministério Público, o CREAS, o representante da delegacia e o Conselho Tutelar, juntamente com a vítima, para que seja prestado aquele depoimento sigiloso e que seja para se evitar a revitimização dessa criança, desse adolescente, seja que for. E já até existe isso, tem os planos, agora eu não sei qual é o momento certo que vai ser implantado, mas os órgãos públicos já estão sim prestando esse serviço, já está sendo voltado para ser criada essa sala. Muito bem. Quer comentar, Rios? Você pode repetir a pergunta, por favor? Ele fala sobre a rede de proteção à criança e o adolescente. Pergunto qual a opinião de vocês sobre esta rede. Particularmente, eu não conheço essa rede. Bom, pelo que eu entendi, também que a pergunta está um pouco vaga, sobre a rede de proteção. Acredito eu que eu não gosto de usar o termo rede, eu prefiro usar o termo teia, porque tudo é uma teia de aranha, que é tudo ligado. Eu acho que essa rede que ele quis falar significa Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Delegacia e fora o Judiciário, né, o Ministério Público. Então, assim, ficou um pouco vaga a sua pergunta. E para trabalharmos como conselheiros, se formos eleitos, infelizmente ou felizmente pelo cansaço infantil, que é criança e adolescente, nós vamos ter sim que trabalhar com todos esses equipamentos, porque é inevitável. A criança e adolescente vai ter que passar e ter que ser ouvida por todos esses locais. Por mais que ela tenha essa escuta especializada, que deve ser com psicólogo ou psiquiatra, ela vai ter que frequentar esses locais, por quê? Porque ela vai ser amparada, agora não pelos pais, mas pelo Estado, se ela for levada ou por outro familiar, dependendo do caso. Então, essa rede, Paulo, ela vai sempre existir e vai ser sempre esses locais. Se foi uma dúvida ou uma pergunta, também ficou um pouco vaga. Eu não sei se eu respondi certo, se não, me desculpe. Pois é, para incluir também essa pergunta, tem a lei que foi criada esse ano, que é a Lei 13.803, que é sobre o acompanhamento da escola, do Conselho Tutelar à escola ou ao ensino público, ao ensino fundamental, ao ensino médio, seja qual for.
essa lei ela tem o intuito de saber o que está acontecendo da criança quando ela atinge uma determinada quantidade de faltas, que na lei ela indica 30% de faltas. Se o aluno atingir 30% de faltas referente ao ano, o conselho tutelar ele tem que ser acionado para saber o que ocorre nessa família, o que está acontecendo para essa criança, está faltando tanto. Aí eu acho que assim, eu não sei se faz parte da rede dessa pergunta que ele quis fazer, mas a escola também, ela faz parte dessa rede, porque todos sabem que a escola ela é a segunda casa da criança ou do adolescente, principalmente essas escolas de tempo integral. Porque a criança lá ela vai passar muito mais tempo do que em casa. Talvez ela só vá para casa à noite e final de semana. Aí, assim, os professores também devem fazer parte disso, porque eles devem ter o preparo para estar orientando. Quando ele vê um jovem ou uma criança que apresenta um determinado, como é que eu posso dizer a palavra? Comportamento. Isso, um determinado comportamento, que seja comportamento agressivo, que seja um comportamento antissocial. Aí, assim, os professores, eles têm que ser também a base, digamos, dessa rede, dessa teia, porque eles que têm um contato direto com essas vítimas, se for vítima ou não, mas eles têm o maior preparo para estar lá fazendo o contato com eles. Muito bem. Em nome de Ivanildo Mesquita, né, lavagem de estofados, colchões, sofás, poltronas, cadeiras, é só você ligar aí no 997-9990-61, né, e falar com ele, Ivanildo Mesquita, lavagem de estofados, em nome de Domingos Savos, do Seguro DPVAT, da Via Itália Pizzaria, onde você tem o teleentrega no 999610777 e da Net Onda, sempre conectando você ao mundo. Esta é a nossa sabatina aqui da Amix TV Alternativa com os candidatos ao Conselho Tutelar. Hoje recebendo Rios Júnior e Marcílio Tibúrcio, né, que a partir de agora nós deixamos as considerações finais, né, para vocês se despedirem aí, né, pedir o seu voto aí para os nossos internautas. Pode ser o Rios? Bom, quero agradecer a oportunidade a você, Igor, estar aqui na Amix. Quero agradecer a você, internauta, que acompanhou a gente aqui. Quero agradecer as pessoas que participaram com as perguntas. E quero pedir a vocês que estão aí nos assistindo, nos vendo, que se vocês gostaram da minha conversa, junto com o colega Marcílio, que me apoiem. No dia 6 de outubro, votem 113, Rio Júnior, para conselheiro tutelar. Conto com o voto de vocês. É essencial que vocês, sim, vão nas urnas, vão votar, independente que não seja em mim, que seja no colega ou em outro colega. Por quê? Porque o voto de vocês vai fazer toda a diferença para contribuir para a melhoria do Conselho Tutelar do nosso município. Então, assim, fica as minhas últimas palavras, quero agradecer mais uma vez, peço desculpa algumas falhas, se tiverem ocorrido algumas. Enfim, qualquer dúvida, alguém quiser me procurar na minha casa, no meu trabalho, sabe onde me encontrar. E é isso, boa noite a todos, um abraço, um beijo no coração de todos. Quero desejar boa sorte ao meu amigo Marcílio. Obrigado. Se nós formos eleitos, ele tem as ideias dele, eu tenho as minhas, vamos contribuir, juntar o útil ao agradável e tentar melhorar cada vez mais o que pode estar um pouco bagunçado. Não estou dizendo que está, o que pode estar. Principalmente se a gente entrar juntos, né? Porque serão 5 vagas. São 5 vagas, então, se ele for meu companheiro de trabalho, estou muito satisfeito. E conto com o voto de vocês. Ok, Rios, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Né? Agradeço. Mais uma vez agradecer os demais candidatos que estarão aqui, que também aceitaram o nosso convite. Ok? Marcílio Tibúrcio, suas considerações finais. Pronto. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, por nos conceder mais um dia. Agradecer ao caro amigo Igor Braga por estar dando essa oportunidade para a gente, não só culturalmente, como essa parte de trabalho que ele faz com o nosso município. E quero agradecer também a todos vocês internautas que estiveram conosco até agora ou que vão assistir depois, porque vai estar disponível, né? Vai ter a reprise no YouTube. Pronto. Aí quero agradecer a todos vocês que, caso eleito for, juntamente com o Rios, serão 5 vagas. Que vocês, mesmo o voto não sendo obrigatório, que possam dar uma força de comparecer no dia 6 de outubro.
é o primeiro domingo de outubro, para poder dar fazer essa mudança que a gente quer. E serão os 4 locais disponíveis, que será o João Cordeiro, Pedregal, na Associação Comunitária, Colégio Santanense e o Colégio do Alto da Liberdade. Daqui para lá, a comissão vai fazer a referência sobre cada sessão, porque a gente só tem pelos números, mas qualquer coisa no dia é fácil de se informar, porque só vão ter esses 4 pontos aqui no município. E assim... A partir de que horas, Marcelo? A partir das 8 horas até as 5, se eu não me engano. E eu quero pedir a vocês, meu número é 109, quero contar com a ajuda de todos, ou se possivelmente quem puder comparecer, se não for votar em mim, se não for afim da minha ideia, tem o cara amigo Rios Júnior também, que é excelente profissional, e quero agradecer também a presença de quem puder comparecer no dia, levar amigos, levar conhecidos, levar para a gente poder fazer essa mudança que a gente necessita no nosso município. E agradeço mais uma vez pela presença e que nós, caso eu ou quem quer que seja eleito, possa fazer um bom trabalho, possa realmente exercer a função de conselheiro para fazer a nossa mudança, porque o Conselho Tutelar ele não trabalha sozinho, ele nunca trabalha sozinho. E depois disso, ainda tem que fazer o acompanhamento, né? Pois é, agradecer a todos e um obrigado. Valeu, Marcílio, nós agradecemos. Ok, nós vamos retornar dia 10 com a nossa segunda sabatina. Amanhã nós temos no Sabada Mix, vamos ter o Zé Das fazendo muito forró ao vivo. Vamos ter o grupo de dança Os Invasores fazendo a apresentação. Vamos ter sorteio de cortesias para a festa lá dos Paus Brancos. Vamos ter sorteios de cortesia para o Elo Motel, tudo isso e muito mais amanhã no Sabada Mix. A gente agradece a sua audiência, fiquem todos com Deus único e todo poderoso e até a próxima, ok, Davi? Agradecer ao Davi Alisson aqui hoje na técnica da nossa sabatina aqui da Mix TV Alternativa.